estudantes do 8º ano, good morning! Chegamos na nossa segunda aula desta semana, não é isso? Então olha só, meus amiguinhos, vamos para o nosso material didático para dar continuidade. Estamos na página de número 5, certo? Onde nós vamos realizar a nossa atividade que eu pedi que vocês começassem a fazer ontem, não é isso? Então ler o texto e realizar então uma espécie de compreensão desse texto. Bom, as I told you yesterday, we have 5 different countries: Canada, Australia, United Kingdom, South Africa and the USA. Então, 5 países diferentes, não é? Nós temos Estados Unidos, nós temos o Reino Unido, certo? Nós temos também o Canadá, que está aqui embaixo, a minha bandeirinha do Canadá, tá? Então, vários países diferentes, ok? E eu pedi que vocês fizessem, então, para mim, a leitura. Bom, na África do Sul, tá? Um visitante fica por um período permanecendo, tá? Por até 3 meses, ok? Ele pode ficar de 3 meses, tá? Mas não pode exceder até 3 anos. Então, olha só, né? Existe uma certa vantagem aí na África do Sul. Eu vou ser estudante. Eu tenho meu visto inicial para 3 meses, não é? Mas posso permanecer até 3 anos se eu conseguir renovar o meu visto. De uma maneira bem independente, não é? E correta, obviamente, tá? Você não pode trabalhar, abrir um negócio ou estudar sem ter o visa, tá bom? Você vai precisar fazer um reapply, ou seja, fazer todo o processo novamente, não é? Para que você possa permanecer ali. Se você quiser trabalhar ou estudar, você tem que fazer todo o processo novamente. Isso na África do Sul. Nos Estados Unidos, Tourism B2, tá? O B2 Visa. Então, bom, no geral, os turistas viajam para os Estados Unidos. Turistas viajando para os Estados Unidos, eles fazem o requerimento de um B2 válido, tá? Então, precisa fazer esse processo. Para todos os aplicantes, até mesmo para as crianças e bebês listados, tá? Nos passaportes do parente. É requerido que, tá, tenha a aplicação completa do Visa, numa forma DS-160, pagar pela taxa de aplicação, inclusive essa taxa é bem cara, se não me engano são $150 aqui no Brasil. Vamos ver quanto é que isso custaria. Deixa eu fazer aqui a continha pra gente ver. Hoje o dólar tá custando mais ou menos $5,60, né? Então $150, cadê a calculadora aqui? 150 vezes 5,60, olha só, né? Hoje, então, a taxa de aplicação está custando R$840, né? Que você tem que pagar para poder tirar o seu Visa. E aí você ainda, por cima, tem que viajar para Brasília para poder tirar o Visa, tá? Então, é mais complicado viajar para os Estados Unidos do que viajar para o Reino Unido, tá? Então, vão para o Reino Unido, que é melhor, é mais fácil, ok? Apresentar passaporte e todos os outros documentos válidos para a viagem, tá? Prover uma fotografia, ok? E olha só, a decisão de aprovar ou negar a aplicação vai ser baseada na entrevista nas informações providas oralmente. De qualquer forma, o oficial consular pode pedir ao aplicante para providenciar a documentação evidente para o seguinte: fontes suficientes para cobrir todas as despesas enquanto estiver nos Estados Unidos. Tá? Então, por exemplo, tanto para os Estados Unidos quanto para o Reino Unido ou para o Canadá, o que acontece? Você precisa comprovar uma série de documentos. Por exemplo, quanto dinheiro você tem para passar o determinado período? Eu vou passar nos Estados Unidos 1 mês. Quantos dólares você tem? Eu tenho $1.500. Se eles entenderem que esse dinheiro é o suficiente, então tudo bem, você vai aprovado sem problema nenhum. Se eles entenderem que esse dinheiro é pouco, que talvez você possa passar dificuldade, ou que você vai tentar conseguir dinheiro lá, né, eles podem fazer com que você seja declinado, né, declined, não seja aprovada a sua ida. Então é bom você ter toda a documentação necessária em mãos, porque vai ser extremamente necessário, tá bom? E importante para que você seja aprovado. The UK, the United Kingdom, o Reino Unido. Olha só. You won't need a visa to come to the UK. Você não vai precisar de um visa, né? Pagar visto, coisa do gênero. Eu não precisei, thanks God. Obrigado, Deus. Tá? Então,
Você pode ficar nos Estados Unidos por até 6 meses, ou no Reino Unido, por até 6 meses sem o Visa. De qualquer forma, você deve trazer a mesma documentação que você poderia precisar para aplicar por um Visa. Para mostrar aos oficiais, certo? Da barreira, não é? Como, por exemplo, o documento de viagem válido, que é o passaporte, não é? Documentos financiais mostrando que você tem dinheiro suficiente. E também, se você vai para estudo, por exemplo, eu fui para estudar, né? Então eu tinha que mostrar a carta da escola e todos os documentos, ok? Para que pudesse comprovar que eu fui para isso, né? Para esse fim, certo? Então, essas são as informações que você precisa ter para o Reino Unido. No Canadá, você deve ter alguns requerimentos básicos para o visto de visitante. Ter o documento válido de identificação de viagem com passaporte. Estar em bom estado de saúde para o Canadá. Bem aqui, não sei se aparece aqui para vocês verem, tá? Para o Canadá, você não pode viajar de qualquer forma. Deixa eu ver se aparece a minha bandeira do Canadá, não vai aparecer, tá bom? Mas para o Canadá, você não pode viajar de qualquer forma. Você tem que estar em bom estado de saúde, tá? Não ter antecedentes criminais, ok? Depois, convencer a imigração de que você tem relações, né? Como... sim, exatamente. Convencer a imigração de que você tem laços, conexões, relações, seja como trabalho, lar, questões financeiras ou familiares que vão trazer você de volta para o seu país. Por exemplo, quando você chega num país no exterior, eles fazem a seguinte pergunta: e se você pudesse morar aqui, você moraria? A maioria de nós se empolga com essa pergunta, né? Porque a possibilidade de morar em outro país é extremamente interessante. Não é para nós brasileiros, até porque o nosso país hoje não está muito legal. Mas, então, quando eles fazem essa pergunta, fazem com o intuito de que você responda não, tá? Então lembrem sempre disso. Estão me perguntando aqui nos Estados Unidos, estão me perguntando lá na Austrália, você, se pudesse, moraria aqui neste país? E se você diz sim, eles percebem, imaginam que você é um imigrante em potencial, né? E pode acabar sendo ilegal, inclusive. E aí você precisa dizer não, você tem que dizer, por exemplo, né? Quando eu cheguei lá na Europa, eu disse assim, não, eu infelizmente não, eu adoraria, mas não posso, porque tenho 2 empregos no Brasil, tenho família, tenho projetos, né, que eu quero concluir por lá. Então eu vim só para passeio, só um mês, não é? E vou voltar logo logo, prometo. E aí passei tranquilamente, né? Então a gente precisa ter esse cuidado na hora de fazer, tá, o nosso applyment, ok? E também ter dinheiro suficiente para ficar. O monte de dinheiro que você vai precisar depende de quanto tempo você ficará, ok? E se você ficará em hotel, ou com amigos, ou parentes, certo? A maioria dos visitantes é permitido ficar até 6 meses, ok? Depois do dia em que eles entram no Canadá. Então, até 6 meses você pode ficar sem problema nenhum. Depois disso, a polícia começa a te procurar e te mandar de volta para o seu país, tá bom? Então, very good, muito bem. Olha só, queridos. Depois temos a Austrália. Você pode ficar até 12 meses, é permitido, tá? Mas também você precisa do Visa, tá? Você pode visitar familiares ou parentes, pode ser um turista, ou então com propostas para tratamento médico ou de negócios, mas você deve, ok, ficar na Austrália apenas para visita, certo? You must intend to stay in Australia to visit only, certo? Então, baseado nas informações que eu dei para vocês, agora nós teremos a questão número 3, mas também temos um quadrinho. Em quais países o Visa é requerido? Então, vocês vão escrever para mim yes, onde for requerido, no, onde não precisa, tá bom? Depois, quanto tempo um turista pode permanecer no país? Quanto tempo eles podem ficar na Austrália? E no Canadá? E nos Estados Unidos? Quanto tempo podem ficar no Reino Unido ou na África do Sul? Certo? E depois, a terceira pergunta. Qual desses países é necessário provar os fundos, né? Tipo, o dinheiro que você tem, tá bom? Tem que comprovar que você tem o dinheiro necessário, suficiente para permanecer ali. É preciso na Austrália? E no Canadá? Nos Estados Unidos? No Reino Unido? E na África do Sul? Certo?
E aí depois, a questão de número 3, volte para os textos e escolha a resposta correta. Então vocês marcarão com um X aqui para mim, lendo as perguntas, certo? Na letra A, seu visa vai depender da entrevista oral para ser aprovado. Em qual país? África do Sul ou América do Norte? Né? Os Estados Unidos, no caso. Depois, a condição de saúde vai ser necessária. Será levada em consideração em qual processo? Austrália ou Canadá? E depois, Reino Unido ou Estados Unidos, tá? Embora o visto não seja requerido, alguns documentos são necessários. Por fim, ainda não. Letra D. Visitantes não serão permitidos para trabalhar ou estudar por um curto ou longo tempo, tá? Se eles tiverem apenas o visa, ok? Na África do Sul ou na Austrália. E você terá que convencer o oficial de que você pode permanecer no país e que você pretende voltar por causa de famílias ou negócio. Tá? Voltar para o seu país de origem. Então vocês vão marcar para mim essas informações aí, alright? Bom, na sequência, já estamos aqui de 11 minutos, uau! Na sequência, nós vamos para o nosso Let's Talk, ok? Discuss with a partner. Have you ever needed a visa for traveling abroad? Você já precisou de um visa para viajar para outro país? If so, how did you get it? Se você sim precisou, como você conseguiu, tá? Which countries would you like to visit and why? A letra B agora é mais pertinente, né? Quais países você gostaria de visitar e por quê? Tá? Me darão essas respostas em inglês. In your opinion, might a visa requirement prevent people from traveling to a country? Na sua opinião, tá? Precisar de um requerimento do visa evita que as pessoas viajem para os outros países, tipo, acaba evitando as pessoas viajar. É muita burocracia tirar o visa para ir para os Estados Unidos, então eu prefiro ir para a Austrália, prefiro ir para o Canadá, prefiro ir para outro país que seja menos burocrático. Vocês acham, na opinião de vocês, que isso acontece? Would you choose a country over another because of a visa requirement? Você escolheria um outro país por conta do requerimento de visa, tá? Qual seria ele, então? E vocês me darão para mim as respostas. E aí a gente começa com will e future with will. Bom, vamos falar de sentenças para o futuro, utilizando o will e o will not, certo? Então, nós vamos começar o nosso primeiro tópico de gramática aqui, falando sobre esses conteúdos, alright? O que a gente tem aí? I will travel to London. Eu viajarei para Londres. Não disse quando, entendeu? Então isso é um futuro, é uma preposição, uma ideia que eu tenho, alguma coisa que eu penso em fazer, não é? Alguma coisa que eu estou pretendendo fazer. I will travel to London, certo? E aí então eu tenho aqui she will not travel with me. Eu tenho já uma frase negativa, não é? She will not with me. Ela não viajará comigo, tá bom? Então a gente começa aqui com essa estrutura. Olha só. Para começar aqui na página 6, então, no Check It Out, agora com a nossa gramática, percebam aí. Temos algumas sentenças que vieram da seção Reading Time. Vocês precisam ligar as palavras, tá? Bom, cheque algumas sentenças vindas do texto da Reading Time e quais as palavras em negrito, ou melhor, o que as palavras em negrito, elas indicam. You will live, you won't need, you will need, you will stay, certo? Então, tá? Você não precisa, não é? You are not expected to have a visa. Não é preciso que você tenha um visa para entrar no país. Você deve preditar quanto dinheiro você precisa ter baseado no seu plano de viagem. E você deve entender, ou melhor, você deve ter a intenção de deixar o país. Então vocês ligarão aí para mim as informações, certo? E na sequência, bem aqui embaixo, nós temos uma tabelinha verde, onde vocês completarão para mim com as informações que são necessárias, tá? Precisamos saber que o will not, ao contrair os dois elementos, não é? O will e o not, vai ficar won't. Então, won't pode ser utilizado também na forma negativa, e o quanto que o will serve para a forma afirmativa e também para formar perguntas, certo? Então, vocês me darão aí
as informações para completar a tabelinha de vocês e a gente para o nosso material aqui na página 6, tá bom? Então, meus amiguinhos, sei que foi bastante conteúdo por hoje, né? A gente tá vendo muita coisa aí, vocês têm bastante atividade para fazer para mim, mas nós estamos então terminando aqui a nossa segunda aula desta semana, ok? Agora no nosso ambiente virtual, a gente começa a checar as respostas de vocês. Tudo bem? Bye bye, my friends. Have a nice time and I see you as soon as possible.